Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CDC Cast, Falando em Consumo. Este podcast que é da Associação Cearense de Defesa do Consumidor e tem a grata missão de levar um bom debate, levar boa informação para vocês que estão sempre consumidores, empresários, estudantes de direito, advogados, ao público em geral, com o objetivo de aproximar o mercado de consumo de uma forma mais simples, de uma linguagem mais simples, mas que tragam também, como hoje nós estamos trazendo, referências no direito do consumidor e que essa experiência de conversarmos com essas referências possa trazer, com certeza, um ganho de informação e educação para o mercado de consumo. Hoje eu estou aqui com duas pessoas que eu tenho um carinho enorme, eu preciso falar isso, o Alexandre, vice-presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, e o Ricardo Morishita, um dos maiores expoentes, uma das mentes mais brilhantes em defesa do consumidor, e alguém que eu tenho uma proximidade, que tem origens, inclusive, nipônicas, como a minha origem, e que eu me identifico profundamente. Então hoje vai ser um debate super interessante e nós vamos falar hoje sobre a temática do atendimento, a evolução do atendimento do consumidor e o que os órgãos de defesa do consumidor estão se preparando e como eles estão atuando nesses dias atuais. Então eu queria iniciar a minha fala, primeiro saudando os demais presentes nesse dia, e queria passar a palavra para o meu amigo Alexandre para lhe dar as boas-vindas dele como representante da nossa Associação Cearense de Defesa do Consumidor, e já pedindo para quem está acompanhando curtir, compartilhar e levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, esse vídeo, esse link do YouTube, para que as pessoas possam estar acessando o nosso trabalho. Alexandre, pode fazer também as boas-vindas aí da nossa associação. Boas-vindas, pessoal. A ideia aqui é que a gente tenha realmente um papo mais descontraído aqui sobre o direito do consumidor, até porque existe um apego muito grande do advogado ao formalismo, e a gente vai tentar aqui se afastar um pouco da ideia desse formalismo para que a gente possa levar a informação da maneira mais clara, precisa e ostensiva, professor Ricardo, para todas as pessoas, não só aquelas pessoas que são juristas ou que de alguma forma estão relacionadas à área do direito. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho uma brincadeira, professor Ricardo, que eu falo para todo mundo. Assim, eu acho que o maior título que a gente pode dar a uma pessoa é o título de professor, E eu faço questão de conversar com o senhor sempre chamando de professor, porque eu digo que quem estudou direito do consumidor e nunca leu um livro do professor Ricardo Morishita estudou errado. Então, a gente... é um grande prazer dividir aqui esse momento com o senhor, e eu espero aprender muito mais do que contribuir. Essa é a verdade. Eu estou aqui na expectativa de aprendizado, como sempre é a sua exposição. E antes de passar a palavra para o professor Ricardo, eu queria dizer que professor, autor de livros, por 8 anos também foi chefe do nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, através do DPDC, na época, entre os anos de 2003 a 2010, não foi, doutor Ricardo? E realmente eu queria iniciar essa conversa, não vou nem falar debate, porque é muito formal, vamos falar conversa. Assim que o Ricardo, vou também tentar tirar o doutor, para que a gente possa conversar e vocês entenderem que nós estamos diante de uma pessoa de grande saber, mas extremamente simples. E aí, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho dessas suas boas-vindas e já iniciasse essa conversa. Atendimento. Sempre um tema muito importante no direito consumidor. E eu já começo a fazer uma incitação aqui nesse debate. Tem certos empresários que dizem assim: o cliente tem sempre razão. E eu acho isso uma das bravatas mais mentirosas que há no direito consumidor, Ricardo. Porque às vezes as pessoas utilizam isso simplesmente para dar o que o cliente quer, mas não entender quais são os direitos e quais são os deveres deles.
Então eu queria você que passou por todo esse debate, desde a época do Código de Defesa do Consumidor, como você apresentar para a gente essa temática do atendimento e a evolução dele no Brasil nesses, vamos dizer assim, já mais de 30 anos de CDC. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Tiago, Alexandre, uma alegria grande estar com vocês. Parabéns por esse videocast, esse podcast, né? A Associação Cearense de Defesa do Consumidor. E é sempre uma alegria a gente poder falar sobre os direitos do consumidor, o cliente, a experiência, os direitos, né, que esse cliente consumidor tem nesse dia a dia. O Tiago, Alexandre, deixa eu pensar algumas coisas aqui com vocês, né? Eu acho que a gente pode, no Brasil, né, toda vez que a gente fala no direito do consumidor, acho que a gente tem um marco legal muito importante, né, que foi a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Né? Já vão lá mais de 30 anos, né, que a gente teve essa edição, né, do Código de Defesa do Consumidor. E acho que no começo, né, em 1990, quando ele foi editado, eu acho que a gente tinha uma percepção dessa relação do consumidor e do fornecedor, né, que era uma percepção que na época poderia ser aceitável, né, ou poderia ser como era, né, essa relação, mas que depois acho que a gente passou a entender, né, como ela poderia ou como ela precisaria ter uma transformação em todo esse processo. Acho que uma das principais ações foi realizada do ponto de vista do conceito mesmo das coisas, né? Foi reconhecer que essa relação entre um consumidor e um fornecedor é uma relação naturalmente desequilibrada, né? Ela tem um desequilíbrio, porque a posição de consumidor, simples posição dele como consumidor, faz com que ele possa se machucar, né? E aí vem essa vulnerabilidade que ela tem. E na medida em que ele tem essa vulnerabilidade, como é importante que você tenha mecanismos legais para trazer esse equilíbrio, para reequilibrar essa relação entre o consumidor e o fornecedor. Então, acho que essa perspectiva, né, essa perspectiva normativa da lei, ela traz muitas oportunidades, né? E acho que hoje a gente vê essas oportunidades de uma maneira muito clara, né? Acho que atender bem o consumidor, ela tem um dado, que é um dado humano, né? Que é você respeitar a pessoa. Acho que a gente nunca pode perder essa dimensão. Acho que o que alicerça, no fundo, o direito do consumidor é o reconhecimento que toda pessoa merece ser tratada com respeito, merece ser tratada com dignidade, né? Reconhecer o direito à dignidade que todas as pessoas têm. E acho que depois vem outras questões que estão relacionadas ao próprio mercado. Cuidar bem dessa relação entre um fornecedor e um consumidor é interessante não é só para o consumidor, mas é também para o próprio fornecedor. Então, acho que o Brasil passou por várias etapas ao longo dessas 3 décadas do direito do consumidor. Há muito tempo, né, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha um professor de direito penal que sempre dizia assim, você já imaginou uma pessoa, daqui a 100 anos, pegar o Código Penal e ler no Código Penal que você não pode matar uma outra pessoa, né? Você não pode cometer esse ato de violência? Você imagina o que essa pessoa iria pensar da sociedade, né, que criou essa lei, né? Então, eu acho que essa mesma relação a gente pode estabelecer com o consumidor. Puxa, será que com o passar do tempo, com o conhecimento, com a evolução pessoal da sociedade através do conhecimento, a gente não vai olhar para trás e achar que, puxa, precisava ter uma lei para atender, para tratar com respeito as pessoas. Isso deveria ser natural de todo o processo, né?
Agora, veja bem como essa evolução foi importante. Teve que ter uma lei, estabelecer vários direitos, criar essa relação de equilíbrio. Tempos depois, foi necessário um decreto, né, para cuidar do atendimento dos consumidores, para que os fornecedores pudessem atender os consumidores, né. Acho que um dos programas que na época fez bastante sucesso mostrava a dificuldade que teria o consumidor para falar com o atendimento, né, de conversar com alguém do atendimento. E hoje a gente vê que ainda nesse momento ele ainda é muito presente. Os consumidores ainda têm muita dificuldade de entrar em contato com o atendimento, né? E a gente olha para tudo isso na perspectiva humana e se pergunta, poxa, será que é correto fazer isso, né? Quando alguém, você está andando, alguém que você não conhece, ele te interpela, né, ele dirige a palavra a você, você olha, você responde, você conversa, você dialoga. Agora, você imagina se há uma relação contratual, uma relação jurídica entre essas partes. Você tem que ter uma lei, tem que ter um decreto para atender o consumidor. Isso é algo que merece uma reflexão de todos nós, né? E acho que aqui a gente vive um outro momento também muito interessante. Acho que o conhecimento trouxe muitos benefícios para a sociedade e muitos desafios. Um dos benefícios, né, que eu acho que vale a pena a gente ter muito claro, né, é notar como hoje, principalmente as empresas que utilizam a tecnologia, né, como a tecnologia criou a quarta grande revolução no mercado de consumo, né? Essa tecnologia que aproxima as pessoas, a tecnologia que permite o acesso, que permite, com respeito sempre à privacidade, mas permite o tratamento de dados, informações. Como hoje a tecnologia tem mudado essa discussão. A gente costuma dizer que hoje o melhor atendimento é aquele que não precisa ser provocado pelo consumidor. O melhor atendimento é aquele que o consumidor não precisa pegar o telefone ou entrar no computador, mandar uma mensagem para a empresa, porque a empresa ela já sabe o que aconteceu, já adota as providências e garante que essa relação seja a melhor possível para o consumidor. A gente costuma dizer que a melhor experiência para o consumidor é aquela mais simples, é aquela que o consumidor obtém aquilo que ele pretende e de uma maneira simples. Então, a gente tem um grande contraste. O momento que a gente vive hoje é esse momento de transição. Um mundo velho, que ainda briga, que ainda o consumidor tem que correr atrás, tem que reclamar, tem que ir atrás, tem que brigar para conversar com alguém, para ser atendido. Esse é o mundo velho. A transição que a gente está vivendo é que muitas empresas entenderam o quanto é importante respeitar o consumidor, respeitar esse atendimento, e hoje a gente vê as empresas, algumas empresas de tecnologia que vão além. Elas acompanham essa vida contratual de consumo e sabem os problemas que aconteceram e se antecipam ao conflito, preparando a solução e entregando para o consumidor. Agora, isso não é uma mágica, né, Tiago e Alexandre? Isso acontece porque ela acompanha, ela tem um estoque de problemas, de conflitos, e ela passa a utilizar esse estoque de problemas e conflitos dessa relação exatamente para proporcionar a melhor experiência para aquele consumidor que ela está fazendo atendimento e que hoje a tecnologia permite, mesmo que você tenha uma carteira imensa de consumidores contratantes do seu produto ou do seu serviço, que você consiga customizar, que você consiga personalizar e consiga, através desse conceito, entregar para esses consumidores a melhor relação. Então, acho que a gente tem hoje, digamos assim, a gente vive um momento muito interessante, né, nessa relação do mundo velho e do mundo novo. Eu tenho aqui alguns pontos que eu acho interessante, eu acho que podem enriquecer aqui a nossa conversa, tá? Primeiro, nós no Brasil sempre tivemos muito, viu, meu amigo Alexandre, a noção de que a lei resolve tudo. Se vier uma lei que informar quais são os direitos e os deveres,
no mundo hipotético, a gente pensa assim, não, isso está resolvido porque a lei diz que é proibido ou é permitido. E eu acho interessante da lei do consumidor, né, o nosso código, que eu acho que ele quebra alguns desses paradigmas. Quando ele coloca na Política Nacional das Relações de Consumo a educação como uma das primeiras bases da política. E a educação, Ricardo, às vezes nós pensamos sempre do ponto de vista formal, como aquele aluno que recebe uma informação e, vamos dizer assim, o consumidor se informa e vai exercer o direito que se informa. E no aspecto do consumidor não é só esse viés que nós temos. Nós temos o viés do próprio fornecedor, do próprio empresário, que precisa também se informar para atender melhor, para entender melhor também hoje a informação do seu próprio expertise, porque isso vai ser o diferencial de mercado. E eu acredito que esse mundo da tecnologia tem feito cada vez mais uma verdadeira, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra seria uma peneira, mas vamos dizer assim, uma seleção natural de que aqueles que melhores atendem, pode ter certeza que vão ter um diferencial. E hoje em dia, e se você coloca numa rede social, Ricardo, muitas vezes uma crítica a determinado fornecedor, hoje nós temos a famosa política de cancelamento. Então, se você não tiver o cuidado, existe uma loja, né, bem conhecida aqui de roupa, que foi acusada de de ter algum tipo de preconceito contra pessoas negras, né? E quando ela foi fazer isso, parece que uma pessoa da loja atendeu mal, né, um funcionário, logo a pessoa gravou e isso gerou uma repercussão enorme. E o que eu quero dizer é que os mínimos detalhes vão ser ainda mais essenciais. Nesse mundo que uma pequena palavra, um pedaço de um pequeno momento pode gerar um verdadeiro cancelamento de uma determinada empresa. Então eu trago para vocês duas coisas. Questão de educação, dos fornecedores também, dos empresários, que eles tenham essa informação. Então isso vocês que estão nos assistindo saibam, os empresários que estão assistindo. Não é que você precise saber da lei como um todo, mas o Ricardo trouxe algumas coisas interessantes aqui. Você precisa respeitar. Isso é uma questão humana, inclusive. Respeitar aquele cliente que está chegando na sua loja. E também, a partir do momento que esse cliente entra na sua loja e que você tem um funcionário, saiba que esse funcionário é uma extensão da sua loja. Ele representa a sua loja. Ele é a própria loja. Então, há um cuidado e uma importância também nesse treinamento para que não haja problemas depois e haja até um certo prejuízo para a empresa, pois não se preocupou com esses detalhes nesse mundo de consumo, onde a tecnologia é extremamente veloz, que a informação chega a todo mundo e às vezes até informações erradas. Então, eu queria trazer o Alexandre aqui para a conversa, diante desse primeiro momento, para pedir sua opinião, Alexandre. O que é que você acha, né, dessa questão do atendimento do consumidor nesse momento atual da nossa sociedade? Fugita, assim, na verdade, em toda a minha experiência na defesa do consumidor, em algum momento da minha vida eu fui coordenador de atendimento do nosso PROCON estadual, né? E assim, eu tinha uma máxima que eu falava para todos no treinamento do atendimento, que era o seguinte: olha, o consumidor ele não tem problema em ter problema, ele tem problema em ter um problema não resolvido. Então, assim, todos nós, enquanto consumidores, ou pelo menos a maioria de nós, aceita o fato de que você pode adquirir um aparelho celular, por exemplo, e ele apresentar um determinado problema. A gente sabe que é um produto fabricado em massa e que, eventualmente, um ou outro vai apresentar um problema. A questão, o que separa uma boa empresa de uma empresa ruim é a forma como ela vai lidar com essa questão. E, assim, cada vez menos o mercado ele aceita menos empresas que tentam, de algum modo, se esquivar de sua responsabilidade.
E isso é uma percepção que antes ela era muito frágil, né? Ela tomava uma proporção muito pequena dentro de um cenário muito grande de produtos, de serviços, mas que com as redes sociais, por exemplo, hoje ela já toma uma proporção muito maior. Então, rapidamente uma empresa ela aprende que se ela não tratar bem os seus consumidores, ela vai sofrer algum tipo de reprimenda, seja ela social ou até mesmo da atuação de alguns dos órgãos de defesa do consumidor. E assim, isso é tão interessante, e eu acho que o professor Ricardo já deve ter experimentado isso na prática muito mais que eu, que empresas de alto padrão, por exemplo, que sempre trabalharam atendendo o consumidor, não por defender que o consumidor sempre tinha razão, mas por entender que comercialmente falando, era muito mais interessante eles resolverem imediatamente um problema, independentemente de ter sido causado pelo consumidor ou não. Essas empresas hoje são exatamente as empresas mais bem pontuadas no mercado em relação aos seus concorrentes. E isso, lógico, na prática se traduz em uma capacidade, por exemplo, de aumentar preços de produtos ou serviços tão somente pelo índice de confiabilidade, né? Quem de nós já não decidiu, por exemplo, adquirir um determinado veículo porque ele pode até ter menos opcionais do que um outro veículo, mas ele é um veículo altamente confiável, a montadora é uma montadora altamente consagrada no mercado. E você agrega valor à sua marca com isso. Exatamente. As empresas elas deram o passo seguinte, que é, em vez de agir pensando tão somente na questão comercial da coisa, entender que trabalhar na redução de riscos e na prevenção de demandas traz também um caráter de muita competitividade para a empresa. E isso tem se traduzido em uma série de ações. Por exemplo, hoje você vê bastante fornecedores que atuam de forma a interagir com o seu público online, na resolução de demandas, por exemplo. É muito comum, por exemplo, você ver empresas competindo por consumidores online, né? Um dia desse, curiosamente, eu vi um post que era em uma determinada rede social, né? Que era uma rede social onde o perfil pertencia a uma pessoa que falava só sobre veículos. Era uma rede social que publicava somente coisas sobre veículos, né? Aí uma das postagens dele, naturalmente querendo engajamento, como foi? Marque aqui a montadora de veículos que você mais gosta e veja se ela lhe responde. E aí eu pensei, poxa, eu acho que esse pessoal não vai responder não, né? Porque, assim, eles devem sofrer uma enxurrada de marcação diariamente. Cara, a quantidade de comentário respondido pelas montadoras foi muito grande. E eu fiquei pensando, rapaz, o pessoal entendeu que eles precisavam mudar a tratativa com o consumidor, né? De ser essa tratativa onde o consumidor precisava levar até ele o problema, para agora eles entenderem que eles precisam identificar o problema e resolver antes mesmo que o consumidor detecte. E eu tenho um dado, Ricardo, bem interessante sobre isso, tá? A Microsoft fez uma pesquisa em 2017 sobre a questão de atendimento em todo o mundo, certo? E chegou a resultados que me impressionaram bastante. O brasileiro foi o consumidor que mais se preocupava. 9 em cada 10 brasileiros falava que a experiência de consumo num primeiro momento, quando realizada, seria decisiva para saber se o consumidor retornaria ou não a consumir daquela determinada marca. No mundo todo, a média era de 60%, 65%, 70%. O brasileiro se destacou ao exigir esse bom atendimento, vinculando isso como vamos dizer assim, um pré-requisito para ele voltar a consumir. E muitas vezes nós temos a ideia de que o brasileiro é descansado nisso. E não foi o que a pesquisa mostrou, né, em comparação com outros lugares do mundo. Então, eu costumo dizer que a fidelização do consumidor, ela passa, sim, muito pelo processo do bom atendimento. Eu fiz nós estamos, até para quem está nos assistindo, nós estamos próximos de realizar mais um congresso aqui em Fortaleza. Inclusive, vamos contar com a presença do nosso amigo Ricardo Morishita aqui conosco.
E nesse congresso nós vamos estar lançando um livro, e dentro desse livro eu tenho inclusive um artigo que fala sobre essa questão do atendimento de excelência nessa era do Customer Experience. E aí eu trato, o Ricardo, principalmente a experiência da Apple e da Disney. E a Apple é um grande exemplo de que uma empresa que gerou valor a partir, né, do atendimento, a partir de tudo aquilo que ela foi desenvolvendo na sua área de tecnologia, e como isso agregou valor à marca dela, ao produto dela. E vocês observem, quando tem um lançamento de um novo iPhone, a loucura que é para se comprar um valor de um aparelho muito acima do preço de mercado. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa percepção de valor, como o Alexandre iniciou, e eu trouxe aqui algumas informações, Ricardo. O que é que você acha dessa situação? Eu acho super interessante. Mas você estava falando, Tiago, eu estava pensando numa coisa, sabe? O Brasil tem grandes casos de atendimento, né? A gente, em geral, pensa em grandes casos, né? E são interessantes, como você colocou, né? O caso da Apple, né? Ela tem uma particularidade, mas eu fico pensando, né? Nesses casos de bons atendimentos de pequenas empresas, né? Então, tem um caso aqui que eu acho que até viralizou na internet, que é uma pessoa que vende batata frita lá no Rio de Janeiro, né? Ele tem uma loja em que ele vende batata frita, a pessoa vai, compra a batata frita e junto com a batata tem uns pedaços de frango, como se fosse frango a passarinho, calabresa, e ele coloca dentro de um marmitex, assim, enche de batata, mas ele enche, vira uma montanha. O famoso X-Tudo, né, professor Ricardo? Batata frita. E aí ele pega assim, um saco plástico e pega um prato e enche de batata frita até a boca. O consumidor fica feliz da vida, sai sorrindo, ele viraliza. E eu fico imaginando, né, quantos locais em que você nota, né, que às vezes você vê, por exemplo, lanche, comida, ele tem uma... Assim, o hambúrguer é um hambúrguer, né? A carne pode ser diferente aqui ou lá, o cachorro quente aqui ou lá, mas o que faz a diferença? É o relacionamento. Você vê filas assim, de consumidores indo comer o lanche naquele lugar. Então, eu acho que a gente olhar para tudo isso, né, com todas as oportunidades que ela traz, a gente vai perceber que a gente tem uma cultura que é muito interessante, que é muito positiva de atendimento, né? A gente sabe como é importante e como é decisivo essa conexão que a gente faz com a outra pessoa, né? Como é importante respeitar essa outra pessoa, a vontade dela, a intenção dela, como a gente tem flexibilidade, isso é uma coisa extraordinária, né? Acho que o Brasil traz uma cultura de flexibilidade muito interessante, né? Em que ele pode acolher, ele pode atender, ele pode fazer. Eu acho que essas questões a gente não deveria perder de vista, ao contrário, deveria estudar mais, transformar isso em cases, em padrões. Acho que os grandes exemplos do Brasil... E observe que isso aí é algo que o brasileiro tem à frente de outros países, de outras nações estrangeiras que são atrasadas nisso. A gente vê uma rigidez muito maior na Europa, por exemplo. Você resolver um problema de consumo na Europa não é tão simples, né? Então, só para fazer um pequeno adendo que você está colocando, o brasileiro é muito mais flexível na resolução, e a nossa lei também é super, né, tem um alcance maravilhoso por ser principiológica, tudo, mas a gente tem uma facilidade maior de resolver problemas de consumo, muitas vezes, que vários países europeus. E outra coisa importante, né, Tiago, Alexandre, eu acho que no começo, lá atrás, eu acho que a gente tinha uma cultura em que a nossa autoestima como cidadão, como consumidor, era muito baixa, né? Então a gente dizia, deixa pra lá, não vai nem esquentar a cabeça. E tinha até aquela coisa assim, não, você vai parecer brigão, né, encrenqueiro, se você reclamar, aquela pessoa chata que reclama. Isso é um passado, é um Brasil velho que a gente não quer mais. Acho que hoje a gente está aprendendo a exercer esses direitos, né,
E é um caminho mesmo de aprendizado, um caminho de oportunidades. A gente não precisa jogar tudo fora. Tem muita coisa positiva que o Brasil fez e aprendeu ao longo desse processo. E hoje a gente costuma dizer assim, olha que curioso, né? Reclamar é você dar... Primeiro é você acreditar que a pessoa pode resolver, né? A gente sempre faz uma brincadeira assim, quando eu sou namorado, assim, deixar de reclamar de você, porque eu acho que você não é mais a solução. Ela tem outra solução. Talvez não seja mais de você. Ainda bem que ela está reclamando, né, Ricardo? Enquanto ela está reclamando, ela está acreditando que você pode. Né? Quando a gente olha para alguém reclamando, é que se diz, puxa, ele acredita que eu posso resolver. E quem reclama, não apenas coloca o direito, mas pode ter a generosidade de ajudar aquela pessoa que está errando a não errar mais. Por quê? Porque está machucando. Né? Assim como ele foi lesado, o consumidor foi lesado, ele também não quer que outras pessoas sejam lesadas. Aquilo que o Alexandre falou é muito interessante. Né? Puxa, você sabe o que é o céu. É tão bonito quando você vê alguém que se responsabiliza pelas coisas, né? Acho que para a gente assim, é algo que a gente admira, né? Aquela pessoa que é responsável, que responde por aquilo que ela faz. De outro lado, como às vezes não é legal, né? Não é uma coisa agradável você ver alguém que foge o tempo inteiro da sua responsabilidade, né? Que procura terceirizar essa responsabilidade. Então, acho que quando a gente fala hoje, num determinado grau, né? Claro que a lei é importante, a lei traz o pacto social mínimo que a gente concordou. E o pacto social mínimo das relações de consumo é vamos tentar evitar que as pessoas se machuquem. 2, se acontecer de uma pessoa se machucar, ela ter um problema, ela comprar um produto e não funcionar, puxa, que bonito, vamos ser responsável. Aquele que vendeu tem que ser responsável por aquilo que ele faz. Né? Então, são noções que dialogam com o direito, evidentemente, mas que ajudam a construir uma sociedade mais civilizada, uma sociedade onde a gente possa ser respeitado, não é pelo quanto de dinheiro a gente tem, mas é simplesmente como pessoa. Então, acho que essa é uma transformação importante. E acho que muitas empresas, grandes e pequenas, entenderam isso e trabalham com isso no dia a dia. E acho que a gente está fazendo vários debates. Acho que um dos mais interessantes é que a gente está saindo, né, de um processo em que o grande produto era coisa. A gente está vivendo um momento de não coisas. Né? Então, isso muda radicalmente o nosso modelo econômico. As coisas, hoje, elas podem, dá para imprimir. Né? Então, hoje em dia, a gente vai ver uma feira aqui que vai ter no Brasil, a gente vai imprimir alimentos. Você vai imprimir alimento. Então, olha como a gente está mudando. Nessa mudança, o que fica? Né? Fica o relacionamento. Fica exatamente aquilo que é a distinção. Porque os produtos são commodities. A gente costuma dizer que tudo é muito parecido. Né? Muito parecido. O que agrega valor? Agrega valor o relacionamento, a maneira pela qual você se propõe a fazer essa conexão com cada pessoa, com cada consumidor. Então, acho que esse é um mercado que está se transformando e que, naturalmente, vai cada vez mais ganhar espaço, ganhar estrutura. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Né? Então, acho que essas são as transformações importantes que a gente vai acompanhar. Professor Ricardo, eu não posso deixar de aproveitar o gancho dessa conversa para trazer à tona algumas questões que, em decorrência da mudança e tecnologias e etc., hoje passam a ser questões muito, muito controversas, né, dentro do direito do consumidor, como, por exemplo, o direito do consumidor pagar pelos seus produtos ou serviços com a moeda em espécie. Assim, em um universo onde cada vez mais as empresas apresentam tecnologias de pagamento, de autoatendimento, que por consequência em muitos níveis dificulta a utilização da moeda em espécie, como que a gente lida com essas questões, né? E isso
Eu digo porque alguns minutos antes aqui do nosso podcast iniciar, eu vi uma publicação exatamente nesse sentido, que não era aqui no Brasil, era nos Estados Unidos, onde em uma empresa onde o atendimento era um autoatendimento, a pessoa poderia pagar somente com cartão de crédito, acredito, ou através de algum mecanismo de transferência eletrônica. O consumidor, ele chega, mostra as moedas, coloca no balcão, bota para aquele funcionário de apoio que fica ali e diz: olha, eu estou pagando pelos produtos, eu vou sair pela frente da loja e vocês não podem fazer nada comigo. Né? Então, esse é um dos enfrentamentos que a gente tem. E assim, eu assumo, professor, que muitos clientes me questionam também sobre isso, como lidar com esse tipo de situação. E a gente fica... hoje eu me peguei lendo o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz que a gente tem que harmonizar os interesses do consumidor juntamente com a necessidade de evolução da economia de modo geral, né? Então, eu levanto aqui um pouco dessa provocação. E eu vou pegar aqui sua deixa para a gente continuar esse debate, porque tem situações que eu acho que é um dos grandes desafios, Ricardo. A gente teve um dos podcasts, foi com a professora Cláudia, né? E nós estávamos falando sobre o projeto de lei 3514. E eu acho que uma das grandes dificuldades da defesa do consumidor é a falta de atualização do código em tempo. Porque muitas vezes o Congresso Nacional demora muito nos trâmites de projetos de lei da área de consumo. E se você passar um ano, você já está atrasado. E quando você atrasa 8 anos, 10 anos? Então eu acredito que a tecnologia, eu nunca me esqueço, e aí eu já vou deixar um convite aqui para quem quiser estar aqui em Fortaleza conosco. Eu nunca me esqueço, em 2019, nas primeiras vezes que eu estive presencialmente com o Ricardo, e o Ricardo me falava sobre a questão do celular, né? Na exposição dele, ele falava: você sabia que o celular, ele está te ouvindo agora? E tudo que você falar, você vai aparecer um spam na sua tela, vai aparecer uma mensagem, vai aparecer na sua rede social, publicidades em cima do que você está falando. E eu lembro que em 2019, para mim aquilo não era tão claro. Hoje, obviamente, já com a popularização da tecnologia, a maioria das pessoas já deve ter escutado em algum momento esse debate. Mas em 2019 eu disse: meu Deus, o Ricardo me trouxe uma luz que eu não sabia. E muitas vezes o consumidor é induzido a comprar porque ele recebeu e nem sabia, que é a grande questão. Não teve nem direito à informação de saber aquilo. Então, se a gente não tem acesso à informação, se nós não temos os instrumentos legais, não é que como eu disse aqui no começo, para mim não é a lei a simples mudança na lei que modifica toda a estrutura. Mas existem situações que precisam serem trazidas ao ordenamento e precisa ser popularizados os debates, né? E dentro disso eu vejo situações, Ricardo, que são inócuas para mim. Eu confesso a você que, por exemplo, para mim, CDC, o Código de Defesa do Consumidor, em todas as lojas, eu não acho um instrumento que realmente garante direito às pessoas. Tá? Eu nunca vi um consumidor dizer: peraí, eu vou pegar o CDC, eu vou ler aqui e vou lhe mostrar que eu tenho direito. Eu não acho que isso é a forma. É a gente pensar que simplesmente ler a legislação vai garantir. E também acabar colocando sobre a responsabilidade do fornecedor o cumprimento de uma série de normas que não trazem benefício algum para o consumidor final. Né? Porque assim, é importante, me desculpe lhe interromper, mas é importante que a gente tenha que fomentar que essa relação ela seja cíclica e ela seja de harmonia. Sim. No momento que você cria um excesso de regramento para os fornecedores, por exemplo, para que eles possam trabalhar com o consumidor final, você cria muito mais um movimento de um contra o outro. Né? E você deu um exemplo ótimo, Alexandre, quando você fala a questão do dinheiro, que hoje ainda é moeda, né, cunho forçado. É obrigatório o fornecedor vender em dinheiro. Será que nós andamos com dinheiro hoje? Muitas pessoas, um amigo meu há poucos dias disse: Thiago, eu não tenho mais carteira.
tudo é no celular. Meu cartão de crédito está no celular. Se quiser, eu faço o Pix do celular. Então, não ando mais com dinheiro, até por questão de segurança. Acho que, assim, muitos com certeza andam com dinheiro, mas eu acredito que muitos de nós, inclusive, se incomodariam se tivesse que pagar as coisas com dinheiro, né? Então, essa modificação, e dentro disso o CDC, mais uma vez, eu sou fã do CDC, certo? Eu só acho que ele precisa ser atualizado. Um dos pontos que o CDC traz, o artigo 7º, é abrir para os costumes, abrir para outras fontes de direito a possibilidade de você conseguir atualizar a defesa do consumidor. E eu acho que nisso a gente precisa trabalhar outras frentes. Obviamente a gente está pontuando aqui porque estamos numa conversa, né, e tem muitas, a gente não, de forma nenhuma, quem está nos assistindo, nós não estamos trazendo nenhuma receita de bolo, mas nós estamos trazendo situações que a defesa do consumidor precisa se modernizar e precisa entender que as mudanças são bastante rápidas. Eu falo a questão do dinheiro, como o Alexandre colocou. Por que não se trabalhar situações que sejam mais objetivas e que o costume hoje já traga modelos, situações onde a gente possa melhorar, inclusive harmonizando essa relação empresário e consumidor. Qual é a sua opinião, meu amigo Ricardo, sobre isso? Tem muita coisa. Uma sinuca de bico, né, professor Ricardo? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? Mas, de fato, né, assim, essa questão do dinheiro é um tema interessante da gente pensar. Né? De um lado, a utilização da moeda ela é sempre importante, ela dá dimensão das coisas. Né? Quando você paga em dinheiro, não sei se tem países que ainda usam o papel moeda, né? Até tem cartão de crédito, mas é mais usual você utilizar a moeda e o papel moeda. Né? Quando você faz o pagamento, ele te dá uma dimensão de valor muito diferente do que passar o cartão. Né? O papel moeda você conta, você passa, você sabe o valor, a moeda, os centavos, tudo aquilo passa a ter uma dimensão diferente na relação. Mas, de outro lado, a gente sabe que há um custo muito grande, né, de se manter, ainda mais um país continental como o Brasil, né, se manter a moeda. Né? Vocês viram aí, acho que uma das polêmicas aí, o que fazer todos os anos, quando, antigamente, com mais frequência, hoje menos, o papel moeda precisa ser renovado, precisa ser destruído, precisa ser substituído, sem falar nos riscos, né, que a gente tem em relação à segurança pública. Então, eu acho que no final a gente acabou, né, sendo muito pragmático. Eu acho que o brasileiro, a gente tem esse hábito de se adaptar rapidamente para as novas tecnologias. A gente gosta disso, né? A gente chama ele adopted. A gente gosta de se adiantar e pegar o que tem de mais novo. A gente faz isso com muita facilidade. E acho que a gente acabou fazendo isso. Antigamente, né, tinha o Decreto-Lei 857 de 69, que estabelecia o custo legal da moeda. Nos parece, sim, que teve uma discussão, né, de que houve uma revogação dele pelo novo marco legal do câmbio. Tem uma discussão aí se esse curso legal continuaria ou não. Acho que vale a pena olhar com um pouco mais de cuidado, né, para isso, mas eu me lembro desse debate. Né. Acho que, de qualquer maneira, né, se tem que se assegurar sempre do consumidor, acho que é sempre uma preferência pelo papel, pelo custo legal da moeda. Né. A moeda ela também é uma expressão da soberania, etc. Então, há que se olhar com cuidado para isso. Né. E acho que tem que se analisar em que medida esse novo marco legal ele realmente acabou revolvendo tudo, e aí a gente ficou num movimento hoje um pouco mais aberto em relação a essa obrigatoriedade. Então, acho que aqui vale a pena ter um cuidado, né, para saber exatamente do que a gente está falando. Mas não me passa pela cabeça alguém negar, por exemplo, o recebimento, né, do dinheiro aqui do Brasil. Acho que isso sempre pode representar aí um excesso por parte de quem está se recusando à venda desse processo. Inclusive, acho que o 39.2 ele fala sobre isso, recusar a venda dessas mercadorias. Né? O 2 e o 9 lá atrás, o 9 e o
99 ainda falava do pronto pagamento. Né? Então, são situações que há uma tutela jurídica que favorece a parte mais fraca, sem dúvida alguma, é o consumidor. O uso da tecnologia é bem-vindo, né? Não é que a gente está rejeitando, mas para aquele que é mais vulnerável, vale a pena ter uma relação de cuidado com ele e se esclarecer. Né? Acho que o Banco Central, a autoridade monetária, pode esclarecer qual é a política que está se implementando hoje, se é obrigatório ou não. Acho que vale a pena uma consulta formal ao Banco Central do Brasil para se ter essa discussão, uma vez que teve aí essa questão do novo marco legal do câmbio ter revogado expressamente o decreto-lei. Então, fica aí um campo, digamos assim, ainda hoje, que merece uma avaliação. No meu sentido, tem que se proteger sempre a parte mais vulnerável, o consumidor. Né? Acho que esse é o sentido de sociedade. Né? O sentido de sociedade não é quando você atropela o mais fraco, ao contrário. Você procura garantir, assegurar ele o mínimo nessa relação, o mínimo de dignidade nessa relação. E como é que você vê, Ricardo? Agora vamos falar um pouquinho. Nós estamos falando sobre a necessidade, né, às vezes, de atualização da própria legislação, Alexandre. Mas como é que você observa a atualização do próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Você, como alguém que já esteve à frente desse sistema, quando se fala em atendimento, nós pensamos no atendimento do empresário junto ao cliente, né, o consumidor, mas também nós precisamos ter um atendimento adequado da defesa do consumidor em relação àquele consumidor que tem alguma reclamação. Qual é a sua opinião nesse momento atual sobre essa atuação dos órgãos de defesa do consumidor no Brasil? Tiago, eu acho que a gente está passando por uma grande revisão, né, das técnicas regulatórias. Eu acho que esse é o tema da vez hoje no Brasil. Acho que, sobretudo, por causa das novas tecnologias, das grandes plataformas, a forma de regular ela tem se transformado. Eu acho que hoje é o grande debate. Hoje a gente fala muito de algo que a defesa do consumidor do Brasil conhece profundamente, que é uma regulação por resultado. Né? A gente procura olhar hoje muito os resultados da intervenção. Então, essa é uma atualização muito importante e acho que ela traz esse mundo novo, esses desafios hoje das plataformas. Acho que na União Europeia, com a edição do Ato dos Mercados Digitais, dos Serviços Digitais, ele vai trazer uma nova forma de regular. Então, é muito importante que a gente olhe sempre para os resultados, olhe para os compromissos que a sociedade assume, o mercado, o Estado, em melhorar esses resultados e se garantir cada vez mais uma proteção que seja estrutural para os consumidores. E acho que esse é o debate hoje que os órgãos de proteção e defesa do consumidor fazem. Né? Claro, eles têm um atendimento, eles têm um FIRA, eles têm hoje, inegavelmente, a questão do superendividamento para tratar, tem os desafios dos mercados digitais, mas eu venho notando que esse debate dessa nova regulação, de uma regulação por resultado, de uma regulação que dialoga com o mercado, acho que hoje essa visão de comando e controle, hierárquico, que o Estado manda e o mercado obedece, o mercado não obedecer, vira um processo judicial, demora 30 anos, 20 anos na justiça, 10 anos para se resolver. É um mundo velho que a gente não quer mais. Hoje a gente trabalha muito com compromisso, com transparência. Acho que a sociedade olha, porque os meios de comunicação garantem, os meios, as redes, elas garantem mais transparência. Aquele que cumpre, aquele que faz, um exemplo que você deu dessa rede de roupas, né, que teve distribuição, a sociedade olha para isso com muita atenção. Então, as ferramentas hoje da regulação, elas foram aprimoradas, elas passaram por um processo de transformação muito grande do que era o modelo da década de 90, dos anos 2000 e, ultimamente, nessa última década. Hoje, a gente fala muito em regulação por resultado. Eu não sei o que a empresa vai fazer, como ela vai executar, mas quem entende do negócio é ela. O que precisa acontecer? É reduzir a quantidade de reclamações, é endereçar automaticamente as reclamações existentes. Me permita um exemplo de regulação muito inteligente que foi feito.
Imagina que você contrata um serviço e o serviço é interrompido, né? Então você tem acesso à internet, ele é interrompido. Você fica sem o serviço, causa vários dissabores. Se você atrasa um dia, você paga a multa, mas será que se o provedor de internet que lhe fornece o serviço falhar, ele já não deveria te indenizar? Será que você vai reclamar para ter uma hora, meia hora, 20 minutos de interrupção de serviço? Não, já tem que vir creditado na fatura. Então, esse tipo de regulação, que olha para resultado, que se antecipa, é um mundo novo e que a gente precisa se atualizar. Agora, uma atualização importante, eu acho que essa é um espelho muito interessante dos mercados mais maduros, né? Uma política de defesa do consumidor se faz não apenas pela participação e pela intervenção do Estado, ela se faz também pelo amadurecimento do mercado, dos prestadores de serviços, dos fornecedores e também dos próprios consumidores. A defesa do consumidor não vai conseguir avançar e não avança em lugar nenhum do mundo se depender apenas do Estado. O Estado é o elemento-chave, mas os consumidores e o mercado, eles também têm o seu papel, a sua responsabilidade para entregar, no final, uma relação mais madura, mais equilibrada. Acho que uma grande atualização que a gente teve para a defesa do consumidor como um todo foi em 2015, nas diretrizes das Nações Unidas. O direito do consumidor tem a ver com a proteção de direitos? Tem, mas tem a ver também com o desenvolvimento. Tem a ver também em garantir às pessoas o acesso, garantir a qualidade desse acesso e tem, sobretudo, como meta, como objetivo, garantir uma relação mais equilibrada e harmônica entre todos que vivem nessa sociedade. Todos somos consumidores, inclusive o fornecedor, né? Inclusive aquele que é o agente do Estado, como pessoa física, ele também é consumidor. Então, buscar esse equilíbrio, essa harmonia, é um compromisso, é um desafio de um país, não apenas de um agente ou de outro agente. Todos têm o seu papel, mas é importante que todos nós possamos nos responsabilizar pelos resultados que nós temos. Então, essa regulação, o resultado tem avançado bastante. A gente tem visto essa discussão nos PROCONs, e vários PROCONs têm essa preocupação, e há muito tempo alguns PROCONs já fazem esse controle por resultado do compromisso das empresas. A gente vê também o próprio regulador, o Estado regulador brasileiro, trabalhando nesse sentido. Então, esse é um mundo novo que a gente quer, um mundo de diálogo, um mundo de conhecimento, e acho que isso traz um grande desafio para todos nós. Ficou mais complexo, a complexidade é maior, demanda mais conhecimento, demanda mais sofisticação das ferramentas, para que no final possa se entregar essa sociedade que seja respeitosa, que seja acessível, né? Acho que uma das grandes discussões que o mundo faz hoje é que os produtos precisam ser de qualidade, precisam ser simples, precisam funcionar e precisam ser acessíveis, né? Aquilo que é muito caro é quase uma falta de educação, né? Porque ele passa a ser para poucos, quando na verdade o mundo hoje caminha para ser de todos. E acho que a gente tem aí essa discussão muito atrelada à questão da sustentabilidade e da mudança climática. Acho que a gente passou por um evento agora, em julho, sem precedentes na história. Foi um dos meses mais quentes do planeta. Então a conta chegou, isso vai impactar na quantidade de eventos climáticos e sempre se repensando nesse modelo de sustentabilidade do nosso mercado de consumo e da maneira pela qual nós consumimos. E como isso se equilibra dentro dessa relação, que é essa relação econômica. Como é que isso impacta o emprego, como é que isso impacta a renda, e como nós, como sociedade, vamos ter que estar preparados para executar esse planejamento que é decisivo para esses próximos anos, para as próximas décadas. E a defesa do consumidor é uma grande ferramenta para se trabalhar todos esses temas. O que eu achei interessante você falando, e eu pensando aqui, hoje tudo é um sistema. Nós falamos de consumo, de meio ambiente, né? Então eu acho que isso Trabalho, né, Thiago? é impressionante. Renda. O famoso ESG, né? O ESG.
mas é impressionante como eu acho que uma das vantagens dessa modernidade, vamos dizer assim, é que hoje nós podemos discutir isso, o que se fosse discutir nos anos 90, isso seria até meio que pueril, seria, como é que eu posso dizer, mais fácil, seria utópico e seria, vamos dizer assim, não, pai, tu tá de brincadeira, isso é ingênuo. Né? Se nós fôssemos discutir essas bases que nós estamos conversando aqui, né, sobre essa preocupação, o que você falou, hoje eu estava verificando, Phoenix, nos Estados Unidos, chegou a 45 graus. 45 graus. Então, assim, de fato é um problema que impacta em todos nós. Literalmente as pessoas morrendo de calor, né? Literalmente foi isso que aconteceu. Então... Tiago, Alexandre, esse ano, vocês vão ver, em 2 anos a internet vai mudar completamente. A gente não vai ter mais a internet como a gente tem hoje. Você vai se relacionar com uma internet diferente. Vocês já consultaram o ChatGPT, que é essa Sim. inteligência artificial? Sem dúvida. Tem coisa boa, tem coisa ruim, mas você começa a perceber que você tem uma transformação acontecendo, não na superfície ainda, mas na estrutura da internet, nessa descentralização, nessas APIs que rodam, máquina dialogando com máquina, e que está transformando e vai transformar ainda mais esse nosso processo. Então, a nossa sociedade, ela caminha numa velocidade muito grande e nem sempre a gente tem a percepção possível para compreender o que a gente está vivendo. É uma progressão geométrica. Diz que a mente humana trabalha muito bem com a progressão aritmética, mas a geométrica ela não tem ideia. Então, muitas transformações estão ocorrendo na estrutura, na infraestrutura da internet e vai fazer com que cada vez mais a inteligência artificial, que é esse novo agente, ele passe a fazer parte da nossa vida. Tem professores hoje que já dizem que este ano, no ano seguinte, vai marcar o que a gente chama de EISMose, que é Artificial Intelligence Osmose. É uma osmose, a gente vai ter inteligência artificial, algo orgânico na nossa vida, a gente não vai conseguir mais abrir mão dela. E tudo isso leva a transformações na maneira como a gente consome, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente produz renda, trabalho, emprego, função, atividade, como isso tem se transformado. E a pergunta é, a gente está se preparando, a gente está... Acho que fazer um podcast é um desses objetivos, a gente se preparar para essas profundas transformações. O ChatGPT escreve um texto que o seu estagiário faria em 2, 3 dias, ele vai fazer para você em segundos. Em 3, 4 segundos, né? Alguma coisa assim. Então, a gente achava que era um supercomputador que ia fazer isso. Não, não é. Agora está na internet e, entre aspas, de graça para você fazer. E a gente se relaciona. E a gente, assim, a provocação que sai daqui é uma necessidade dos fornecedores também se adequarem a esse novo mercado de consumo, né? Inclusive, eu diria até esse novo consumidor. Exato, né? exato. Que mudou até o próprio consumidor em si. Exato, inclusive apostando em soluções em sistemas de soluções de controvérsias que sejam mais focados ali realmente na conciliação de demandas, na mediação de conflitos, né? E também... Alexandre, eu acho que a grande questão é utilizar os dados, as informações que tem hoje para evitar o conflito. Uma coisa é eu deixar acontecer o problema e você reclamar. Você percebe que é diferente? Sim. A outra eu me antecipar e dizer, Alexandre, você vai entrega que a gente tinha combinado? Eu estou com um probleminha. Vai atrasar uns 2 dias. Eu queria primeiro te pedir desculpas, segundo te dar um bônus por esse atraso de 2 dias, e vida que segue, quero que você continue confiando na minha empresa, no meu serviço, e a gente continue a vida e eu possa te atender no futuro. Não é diferente? Sim. Eu estar insatisfeito, você ficar esperando 2 dias, não chega o produto, você reclama, ele não responde, você reclama de novo, vai procurar uma mediação. Qual é a grande tecnologia hoje? Honestamente, é você se antecipar. O que é o ChatGPT? Ele é um complete. No final, ele é só um complete. Sabe quando você começa a escrever no computador, e ele termina com os
suficiente para entender. Aliás, se a entrega não saiu e ela já atrasou, eu já consigo te avisar. E se eu já consigo trabalhar com você, por que eu não trabalho? Por que eu não melhoro a experiência? Tem gente que não faz, mas tem gente que faz. E quem faz vai ter um diferencial e vai sair na frente e está na frente. Então, aquele mundo velho de dizer, olha, eu tenho que falar com o meu fornecedor, eu tenho que mandar um produto, Tiago, vê se eu vou fazer. Essas desculpas não cabem mais nesse mundo. Você recebeu, o produto era para ser entregue, não foi? Avisa antes, indeniza, dá um crédito, resolve, vida que segue. Se atrasou e você foi indenizado e foi avisado, você não vai contratar com ele de novo? Você vai se aventurar com o outro que vai te mandar pronto. Então, eu acho que essa mudança, da maneira de pensar, da maneira de se estruturar, não é o que a gente está vendo que vai acontecer, o que está acontecendo hoje. Seja em produtos físicos, seja em produtos, principalmente, em produtos digitais. O mundo a chave já virou. Agora, quanto tempo vai levar para que a gente possa se aperceber que a chave já virou e a gente vai se adaptar? Então, não sei, espero que seja rápido. Né? Olha, conversar com o Ricardo é impressionante, porque você fica com vontade de passar 2 horas conversando, porque ele não fala só do passado e do presente muito bem. Ele dá sempre uma perspectiva de futuro e vai dando algumas, vamos dizer assim... Vamos chamar o professor de Ricardo agora de oráculo. Ele dá os indicativos, porque, de fato, o debate hoje é muito profundo, porque há 20 anos o mundo mudava sua matriz de conhecimento e em alguns anos, hoje em dia, em 1, 2 anos, modifica tudo, né? Então, de fato, assim, eu acho muito esse podcast aí vai estar, né, mais uma vez, por conta da tecnologia, vai estar à disposição e eu fico, assim, realmente muito feliz, porque eu tenho uma das coisas que eu sempre tenho para mim, Ricardo, é que o conhecimento ele precisa ser dividido, ele precisa ser colocado à disposição para que mais pessoas, e nisso eu tenho muito ali a agradecer, porque você de fato é um professor, né? Você tem essa veia e como é bom conversar com você e como é bom receber os seus ensinamentos em relação ao direito consumidor, mas não só em relação ao direito consumidor, em relação a realmente perspectivas de futuro, como a gente conversou aqui. E assim, realmente estamos chegando no nosso horário, né? Já passou de 1 hora a nossa conversa. E de fato eu só queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, dizer que no dia 5 e 6 de outubro teremos a honra de tê-lo aqui em Fortaleza. Então você que está em outro estado pode se preparar, que em 2023 nós vamos ter mais um grande congresso aqui em Fortaleza. E dizer que o direito do consumidor, eu estou aqui, Ricardo, com a revista do IDEC, né? E o IDEC, ele nasceu em 1987, né? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E eu estava pensando, olha que interessante, a gente tem um sistema que nós falamos aqui, que não poderia ficar dependendo só do Estado. Nós temos associações, nós temos pessoas que se associam para trabalhar a questão de consumo. Nessa revista do IDEC tem assuntos de toda sorte, de alimentação saudável, de indenizações de ações judiciais, internet. Então, como é bonito trabalhar e partilhar informações sobre o direito do consumidor. Então, eu vou passar a palavra para você e para o Alexandre se despedirem e agradecer você que está assistindo aqui conosco durante todo esse tempo. A SEDECON está à disposição e desse elemento de informação, a SEDECON, no seu Instagram, @SEDECONCeará, nós trazemos quase todo dia informações voltadas para o direito do consumidor com esse objetivo, que nós possamos chegar mais longe e educar esse mercado de consumo para que a gente possa realmente fazer uma sociedade de consumo muito melhor no Brasil. Então, fica à vontade, Alexandre, para a sua despedida. Meu amigo, infelizmente a gente tem que se despedir. Realmente, eu tinha avisado no início do podcast que
conversar com o professor Ricardo é sempre uma aula. Isso aí eu não tenho nem dúvida. A palestra a gente tem que assistir lá na primeira fila ali, porque é sempre assim, a gente está com aquela sensação assim, de que o mundo se abre diante da gente. E isso não é jogando confete não, professor Ricardo, é porque realmente o senhor tem uma capacidade de relacionar os temas que é brilhante. E assim, eu estou ansioso já pelo nosso congresso, né, Fujita? É com certeza um dos maiores congressos aqui de defesa do consumidor do Nordeste. A gente tem gastado uma energia bastante expressiva na realização dele. E é isso. Eu acho que o que a gente sai de aprendizado aqui, os fornecedores, é de que eles têm que se adequar a um novo mercado de consumo, a um novo perfil de consumidor que vem muito mais exigente do que os consumidores do passado, né? Os consumidores, por outro lado, também têm que fazer um exercício de entender a mudança do mercado e em algum nível, compreender que isso altera as regras do jogo, mas, lógico, sem precisar necessariamente abrir mão ali dos seus direitos, mas sim adequá-los a uma nova realidade, né? E, dito isso, professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado para todo mundo que assistiu o nosso podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar nesses momentos aqui um pouco da ideia e dos nossos pensamentos acerca da defesa do consumidor. Fique à vontade, meu amigo Ricardo, para a sua despedida. Obrigado, né? Também é uma alegria imensa estar com vocês. Tem uma metáfora que a gente costuma dizer do conhecimento, como se você estivesse numa noite muito escura segurando uma vela com aquela luzinha bem fraquinha. Aí você pega e encosta a vela na outra vela de outra pessoa, ela acende, aí você vai acendendo. Quem compartilha conhecimento não tira, acrescenta. Quando a gente dá de coração, a gente pode ajudar, né? A gente pode levar para as pessoas um pouco de verdade, um pouco de ainda que seja bem pequenininho, um pouco de luz para que elas possam caminhar nesse nosso mundo, né? Então, é sempre uma alegria. Parabéns para a Associação Cearense de Defesa do Consumidor, parabéns, Tiago, Alexandre, por esse movimento. Quando a sociedade fala e a sociedade participa, a gente sabe que a qualidade da política ela fica melhor para todo o país. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pelo convite. Foi uma honra e uma alegria estar com vocês e os nossos ouvintes. Então, muito obrigado a você. Gostaria de pedir mais uma vez para você curtir, se inscrever no canal, compartilhar, para que esse podcast possa estar chegando a cada vez mais pessoas. Graças a Deus, a tecnologia nos permite chegar ao mundo. Então, que nós possamos conversar com brasileiros em todos os lugares do mundo, para que eles possam ter um consumo mais consciente e que essa informação seja fácil, que eles possam aprender. Eu acredito que aqui na nossa conversa nós fomos, e já deixando já o convite para tantos os que quiserem comparecer aqui, né, a nossa cidade de Fortaleza, para ter essa informação de forma presencial, o nosso congresso, quanto também para os próximos episódios do podcast CDC Cash Falando em Consumo. Forte abraço a todos, até mais, tudo de bom, pessoal.